esse grupo aqui, que a gente vai ter uma conversa bem interessante com o médico também, para você, millennials, nascidos entre 1981 e 1995, que estão enfrentando algo inédito. É a primeira geração a ter maior risco de câncer do que os próprios pais. Pois é, gente. Entre 1990 e 2019, os casos de câncer precoce antes dos 50 anos cresceram, sabe quanto, gente? 79% no mundo. Isso é muita coisa. E quem vai conversar ao vivo aqui com a gente agora sobre isso é o Dr. Paulo Henrique Fernandes, que é diretor nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutor, prazer te receber aqui no Link TMC. É um assunto muito pertinente, né? Porque é muito atual também e muito novo para todo mundo. Conta um pouquinho para a gente por que está acontecendo essa situação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes. Então, é realmente preocupante, né? E nós temos as grandes mudanças nesse período justamente em relação à alimentação, né? Na verdade, há vários estilos de vida. Então, o câncer hoje a gente considera praticamente uma epidemia, é uma doença que preocupa, é uma doença frequente na raça humana, mas a gente desenvolve, na verdade, células cancerígenas todos os dias. Mas a gente não fica desenvolvendo câncer porque nós temos toda uma defesa, né? Agora, quando esse equilíbrio ele fica mais dificultado, as agressões ficam maiores do que as nossas defesas, então aí sim aumenta o risco. Então a gente percebe que das gerações elas foram evoluindo e houve uma mudança, principalmente na alimentação, né? Então nossos tataravós, nossos avós tinham um outro estilo, né, de se alimentar, outros hábitos. E com a facilidade, com o armazenamento do alimento, da disponibilidade desses alimentos e da forma também de tentar conservar os alimentos, né, isso trouxe modificações e também algumas substâncias que acabaram por aumentar o risco mesmo. E aí, doutor, quando o senhor fala de alimentação, a gente está falando de ultraprocessados, a gente está falando de agrotóxicos, do que a gente está falando, né? Quais são os alimentos que, né, mais são causadores de câncer, podemos dizer assim? Sim, é necessário, então, conservantes, né, várias substâncias para tentar manter o alimento por mais tempo. Mas um dos problemas, além desses alimentos ultraprocessados, tem a forma de fazer também, né? Alimentos feitos em altíssimas temperaturas também aumenta as aminas heterocíclicas que são cancerígenas, né? Então, por exemplo, alimentos feitos acima de 300 graus já aumenta o fator de risco. E uma coisa que está presente muito na nossa vida, né? Que são os carboidratos, principalmente os açúcares, né? Então, todo esse desenvolvimento celular tem a ver também com alguns hormônios, né? E o mais importante é a insulina. Então, os alimentos que têm índice glicêmico mais alto e provocam o aumento da insulina, eles aumentam esse risco, né? A insulina é responsável pelo depósito de energia no organismo, mas ela também altera todo o metabolismo e ela aumenta a divisão celular. Então, tudo que pode desencadear essas alterações hormonais aumentam esses riscos, né? Então, além desses alimentos, dessas químicas todas, a próprio índice glicêmico é um fator importante. Muito bem. Doutor Paulo Henrique, a gente sempre ouve falar que a prática de exercícios ela tende a diminuir os riscos de doenças como o câncer, por exemplo. Então, se a gente está se alimentando pior do que os nossos avós, os nossos bisavós, provavelmente a gente está fazendo mais exercício do que eles. Porém, tem uma questãozinha, né? A gente faz exercício, mas algumas atividades que os nossos avós, nossos bisavós faziam mais do que a gente, por exemplo, andar até o correio para pôr uma carta no correio, ou lavar a louça, muita gente não lava a louça porque põe na máquina, não vai pegar comida no restaurante porque pede no aplicativo, enfim, isso ajuda a explicar, de repente, o fato do esporte não tá sendo aí o equilíbrio correto dessa balança, ou não? O esporte continua ajudando. Se não fosse o esporte, esses números seriam ainda mais agressivos e preocupantes. Provavelmente, Tomás. Tem um congresso muito importante no mundo, que é o congresso da ASCO, que é da Associação Americana de Câncer, e teve um trabalho que impressionou o mundo inteiro, né?
O trabalho comparou 2 grupos. As pessoas que tiveram câncer foram divididas, um grupo para tratar com o personal trainer, realizar atividades, e outro grupo que seguiu sua vida normal. Esse grupo que acompanhou um personal trainer e fez as atividades um pouco mais pesadas do que o habitual, né, por muito tempo, esse grupo teve uma diminuição do risco de recidivas, do câncer voltar, significativa. Então, ou seja, vários países hoje estão incluindo a atividade física no tratamento, nas clínicas de tratamento oncológico. Então, isso mostra que tem muitos benefícios da atividade física que ainda a gente não entende completamente. Mas é fundamental, ela realmente melhora a imunidade e diminui o risco tanto do aparecimento do câncer como da recidiva. Em relação aos hábitos também, não podemos esquecer do álcool, né? O álcool é considerado do grupo 1 de risco de câncer. Então, assim, 3 cervejas por semana, né, já triplica o risco de alguns cânceres, né? E 14 gramas de álcool, que equivale a uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de bebida destilada, já aumenta o risco de várias doenças, né? Esteatoses, pancreáticas. Então, pâncreas, várias doenças estão aumentando muito nos últimos anos, e são geralmente doenças muito agressivas, né? Doutor, você falou do pâncreas, né? A gente tem visto bastante casos, né, de jovens com câncer de intestino e na mulher o câncer de mama, né? Tanto é que os exames agora de rotina, você me corrige, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Diminuiu, né? A idade até para você começar a fazer. Sim, os Estados Unidos agora já consideram 40 anos, né? Então, todo esse aumento de risco tem a ver com um pouco com essa parte hormonal, que a gente já falou aqui, que é a insulina, né? Esse tipo de alimentação que aumenta mais o índice glicêmico. Então, esse tipo de alimento provoca essas alterações hormonais e que podem aumentar esse tipo de câncer também. O câncer, 80% do câncer não é genético, é relacionado ao meio externo, né? A genética é praticamente em torno de 20%. Então, ou seja, esse aumento aí realmente está relacionado com os nossos hábitos de vida. E uma coisa que interfere também é o sono, né? Falando de hormônio, o sono também produz hormônios que melhoram a imunidade. Então, ter o horário pelo menos, né, de 6 a 8 horas de sono, isso é importante. Isso diminui vários tipos de câncer, de fígado, né, de intestino. Isso altera esses fatores de risco também em relação à parte hormonal. Tá certo, então, doutor Paulo Henrique Fernandes, diretor nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Obrigada pela sua participação. A gente gostaria de ter mais tempo, de fazer mais perguntas, mas infelizmente não dá. De qualquer forma, foi ótimo. Doutor, volte sempre. E eu agradeço. Muito obrigado. 3h45, chegando mais uma vez no noticiário local, a informação que verdadeiramente importa, das